Por último que tu passou, eu fiz. Não sei não. Vamos ficar com vozinha de pato aí, né? Eu sei onde tu mora, hein? Então, exercício de reforço, vocês tinham me pedido, né? Os exercícios de reforço, né? Sobre o que a gente estava vendo, né? Então, o primeiro aí, ó, o ângulo de elevação do pé de uma árvore a 50 metros da base da encosta ao topo da encosta é de 60 graus. Então, tá aqui, ó. A base da árvore, lá o topo, vai formar um ângulo de 60 graus com a horizontal, ó. Você já chegou a postar esses? Sim. Você tem que ficar atento ali, né? Tem que ficar atento aos exercícios para poderem fazer antes, né? Porque às vezes quando coloca sem ser em modo de entregar, não aparece às vezes. Ele não fez nada. Eu fico entrando toda hora, e às vezes eu entro e não tem, daí quando eu não entro... Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Tá pedindo para determinar a medida desse cabo aqui, ó. O comprimento desse cabo aqui, tá? Eu tenho o ângulo e eu tenho a distância da árvore até o lado da montanha aqui, ó, que é de 50 metros, tá? Então, se eu tenho essa medida aqui, ó, ela tá do lado do ângulo de 60 graus, ele é o cateto adjacente. Aqui, ó. Então, eu tenho hipotenusa e tenho o cateto adjacente, ó. Então, o que eu vou usar? Cosseno, né? Por quê? Porque se eu tenho o cateto adjacente, né, e tenho hipotenusa, o cosseno eu sempre tenho que olhar a fórmula, né? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Que nesse caso aqui, o cateto adjacente é 50, tá? E a hipotenusa é o x ali. Então, vai ficar assim, ó. 50 dividido por x igual cosseno de 60. Aí foi dado aqui o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente. Por que foi dado os três? Para vocês escolherem qual que vocês vão usar, tá? Então, nesse caso aqui, como eu vou usar o cosseno, eu vou escolher cosseno de 60 graus, que é 0,5. Tá? 0,5 é igual a 50 dividido por x. Tá? E aí eu quero encontrar o valor do x, ó. Eu vou isolar aqui, eu vou passar o x para cá multiplicando. Tá? Vai ficar 0,5 vezes x igual a 50. O 0,5 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Ó. 50 dividido por 0,5. Então, o x aqui deu 100. Tá? Essa é a medida. Estava perguntando a medida do cabo aqui, que está sendo preso da base da árvore até o topo da montanha, né? Então, esse cabo aqui tem 100 metros de comprimento. Questão 2 é do alto de uma torre, de uma plataforma marítima de petróleo de 45 metros de altura. Está aqui a torre, ó. Tá? 45 metros de altura. O ângulo de depressão em relação à proa. A proa é aqui o início do crossover, né? Crossover de professores, isso. A proa está aqui, ó. Tá? É de 60 graus, ó. Tá? Então, aqui tem 60 graus, tá? E por que aqui aparece esse outro ângulo de 30? Porque aqui eu vou ter um ângulo reto, o ângulo de 90 graus, ó. Então, para fechar 90, quanto falta? 30 graus, ó. 30 mais 60 é 90. Então, esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus. Tá? Então, vocês vejam que aqui fechou um triângulo retângulo, ó. No tracejado aqui, ó. A distância x é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. O 45 metros aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 30. É o cateto que está ao lado do ângulo de 30 graus. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar tangente. Por que eu vou usar tangente? Porque a gente quer calcular o cateto oposto e a gente tem o cateto adjacente. Não teria como eu usar aqui o seno, por exemplo. Tá? Porque o seno eu vou precisar da hipotenusa, eu vou precisar dessa medida aqui, ó, que não tem. Nem o cosseno, porque o cosseno também é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu também não tenho a hipotenusa. Tá? Então não tem como usar. Tá? Então o que sobrou só? Tangente. Cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente. Sempre tem que olhar a fórmula e ver o que tu tem de dados, tá? Por isso que aqui também foi dado seno, cosseno e tangente, para vocês escolherem qual que vocês vão usar de acordo com a fórmula, tá? Então, o cateto oposto ali, ó, aqui está o 30 graus, o cateto oposto é x, e o cateto adjacente que está ao lado do ângulo é 45. Então, vai ficar x sobre 45. A tangente de 30 graus, ó, é só olhar aqui, ó. Seno, cosseno, tangente. Tangente de 30 graus é 0,5773. 45 está dividindo o x aqui, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, ó. 0,577 vezes 45. O x, então, é 25,965. Ô, senhor, não tá faltando um 3 ali no 0,5773? Ah, porque é um 3. Tem razão, faltou ali. Ora, só dá errado. Vamos deixar só 0,577, senão vai dar diferença aqui no resultado, tá? Vamos usar só 577 aqui, ó. Seu Rolando Lero! Tá, então aqui deu 25,965. Como aqui a terceira é 5 e a anterior é par, ó, apago a terceira e deixo a segunda igual. Ó. Tá, então deu 25,96. Teria que usar, como a Helena falou ali, obrigado por me avisar, Helena, usar o 3, né? Mas como eu esqueci de colocar o 3 aqui, vamos deixar esse valor, senão vai dar diferença no resultado final, tá? Errou! 25,96 é a distância aqui, ó, da torre até a proa, né? Que é a parte da ponta aqui do barco, né? 25,96 metros, tá? Achou o cafezinho aí, Kleber? Quero café! Quero café! Então, a 3, uma rampa lisa de 10 metros. Essa rampa aqui, ó, aqui tem 10 metros, tá? De comprimento, faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Ó. Tá? Então, a horizontal está aqui, forma um ângulo de 30 graus. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Então, quando ela chegar até o final da rampa, a que altura ela vai estar lá da parte mais baixa, ó, que é o X aqui. Ó. Essa é a pergunta do exercício. Então, aqui, eu vou usar seno, cosseno ou tangente. O que vocês acham? Eu não sei, eu não quero nem saber. Seno. Música de suspense. É o seno. O seno. É. Seno? Seno? Sim. Por que vocês acham que é o seno? Porque tem a hipotenusa e tem o outro que eu esqueci o nome. Cateto oposto, isso aí. E quer descobrir o cateto oposto, na verdade, né? E tem a hipotenusa, tá? Não, já poderia descartar aqui a tangente de cara, porque a tangente, ó, eu precisaria de ter ou o cateto oposto ou o cateto adjacente, não tem. Tá? Agora, o seno, o cosseno, aí eu posso analisar porque eu tenho a hipotenusa aqui. Mas, no caso aqui, como eu quero descobrir o cateto oposto, que é o x, eu vou usar o seno. Tá? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? O seno, então, de 30 graus vai ser igual a 0,5. Cateto oposto é x e a hipotenusa é 10. Ó, x sobre 10. Então, vai ficar assim. Ó. O 10 está dividindo o x, vai passar para o outro lado multiplicando. 0,5 vezes 10 igual a x, que vai dar, então, 5. Né? 5 vai ser a medida da altura aqui até o solo, depois que a pessoa tiver caminhado, né? Subido toda essa rampa. Né? A pessoa, então, eleva-se 5 metros verticalmente. 4, então. O topógrafo instala um teodolito. Eu já falei para vocês que o teodolito é aquele equipamento que tem um tripé, né? Que vocês devem ter visto já na rua, né? A pessoa medindo ali, né? Então, aquilo ali se chama teodolito. Ele serve tanto para medir, usar a medida de altimetria, que é o ângulo ali, né? Quanto de planimetria, né? Que seria na horizontal, né? Então, é um equipamento para medir distâncias, medir ângulos, tá? É o teodolito. Hoje os teodolitos são tudo eletrônico, né? Então eles fazem esses cálculos de trigonometria tudo automático, né? Mas antigamente eles eram analógicos, então o topógrafo, né, que é o cara que faz esse tipo de trabalho, ele fazia as medidas de ângulo e de distância e depois ele usava a trigonometria para fazer os cálculos.
de altura, de comprimento, tá? Como é que ele vai saber se aquele resultado que ele achou é o correto? Não sei. Bom, hoje, como eu falei, é tudo eletrônico. Ele pode fazer a mão e conferir. Antigamente, se ele fizesse errado, ia, por exemplo, assim, mediu a largura de uma rua lá e ele media errado, podia dar um problema sério no trânsito, por exemplo, né? Então ele só ia saber se errou se der um acidente. Por exemplo, assim, ele quer calçar uma rua inteira, né? Aí quer saber as distâncias, os ângulos ali, a medida em metros quadrados, né? Se ele fizer uma medida errada, vai calcular a quantidade errada de material, né? E aí vai dar problema. Então, na verdade, assim, tem que fazer, naquela época tinha que fazer e conferir os cálculos para ver se está certo, né? Para não ter erro, né? Na verdade, não poderia ter erro para não dar problema depois na vida real, né? Calcular a quantidade de pedra para fazer um calçamento lá. Fez as medidas erradas, vai faltar material, né? Ou vai comprar em excesso e vai gastar demais, né? Sem necessidade, né? Então, não pode errar. Teria que ser um bom aluno em trigonometria, né? Pois é. Mas aí, continuando, então. O teodolito está a uma altura de 1,70, né? Porque ele tá em cima daquele tripé, né? Então, ele está à altura da visão da pessoa que tá fazendo a análise ali. Então, ele tem umas regulagens, né? Tu pode aumentar ou diminuir a altura de acordo com a altura da pessoa, né? Então, aquele ali está medindo a uma altura de 1,70, tá? E o ângulo de observação dele lá do ponto mais alto até a linha reta é de 40 graus, tá? Então, a distância que ele estava era de 80 metros do prédio, tá? Essa distância é bem fácil dele medir, né? Ele pode pegar uma trena e medir. E aí está perguntando qual é a altura do prédio, tá? E foi dado aqui, então, seno de 40, cosseno de 40 e tangente de 40, tá? O que eu vou usar aí, então? Seno, cosseno ou tangente? Música de suspense. Tangente. Por que eu vou usar tangente aí? Porque tem o cosseno e o oposto. Porque eu tenho o cateto oposto, vou descobrir o cateto oposto e o cateto adjacente eu tenho e não tenho hipotenusa. Gostei aí, Tauã, do... Dá pra calcular. Conta por isso aqui, tem uns negócios aqui que tá aparecendo na tela, tem um triângulo, um quadradinho e uma bolinha. Daí você clica em atividades, tá aparecendo aqui, ó, lousa interativa. Não sabia. Então aqui as gurias já disseram que é tangente, né? Tangente de 40 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o X, ó, oposto ao ângulo, e o adjacente é os 80 metros, que está do lado do ângulo aqui, ó. Então vai ficar X sobre 80 e a tangente é 0,8391. Tá? Então eu quero encontrar o X, o 80 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Tá? Vai ficar assim, ó. 0,8391 vezes 80, o X deu 67,128. Acharam isso? Só que tem que arredondar, né? Vai ficar 113, então tinha visto, mas eu vou fazer depois. Passou de 5 aqui, aumenta 1, ó. A terceira casa é 5, tô usando aquela regra do arredondamento que eu passei para vocês. Aumenta 1, vai ficar 67,13. Tá? Então, isso ainda não é o resultado final, né? Porque o que está perguntando? Qual é a altura do prédio? Tá? A altura do prédio é o X, que é esse pedacinho aqui, mais 1,70, que é aquela altura da visão do operador ali, do topógrafo, né? Então vai ser X mais 1,7, 67,13 mais 1,7. Aqui deu 68,83. Então essa vai ser a altura do prédio. Lembra que eu perguntei pra vocês assim, ó, vocês preferem fazer na aula, né? Eu deixo vocês tentarem fazer na aula, ou eu trago pra corrigir? Aí vocês pediram pra mim, não, passa mais exercício pra corrigir pra o senhor corrigir na aula que vem. Foi o que eu fiz, aí passei mais exercício. Pega a gravação lá e vê quem falou isso. Manda vir aqui na porta de casa. Manda vir aqui na porta de casa. Vou dar na cara. Não, eu atendi a maioria, né? Foi eu que falei pro senhor, mas eu falei pra ele dividir as listas de exercício. Eu estou sentindo uma treta! Pra ele não botar uma lista grande na primeira semana e nem uma grande na segunda. Tipo, ele passar
o conteúdo com uma quantidade de exercícios. Sim, E aí, na sim. outra semana, ele dá mais exercício. Tipo, pra quem não entendeu na primeira, não conseguiu fazer na primeira, consegui fazer na segunda, depois que ele já deu uma explicação, né? Era pequeno, não era 12 exercícios. Te calma também. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ah, mandou um Não, daí, foi lá e mandou o livro inteiro. Não, mas assim, ó. O que eu faço? Porque como eu não sei quanto tempo vai dar a aula, né? Eu tenho que deixar. Na engenharia a gente diz que é o coeficiente de cagaço, né? A gente tem que deixar um coeficiente de segurança, né? Então eu faço mais, porque se dá tempo de passar mais, eu passo mais. Se não dá tempo, fica para uma outra aula. Mas acontece o seguinte, que teve gente que não tentou fazer nenhum, né? Ele não fez nada. Aí é que é o problema, não é fazer os 12, né? Exato. Não é nem por questão de não tentar, tá fazendo outras coisas. Agora essa conta tá na minha vibe. No 5 é um pouquinho diferente, tá? Aqui tá dizendo assim, na praia foi medido a distância entre dois pontos A e B, tá? Aqui tá os pontos A e B, ó. É de 750 metros. Sim, é dessa árvore aqui até aqui a ponta. Então eu não se mereço isso. Ó, aqui de A até B é bom que na aula remota a gente pode dizer para desligar o áudio, né? Na aula presencial a gente não consegue desligar o áudio, né? O A até o B é 750. A minha esposa tá rindo aqui. O Kleber, eu tentei desligar o áudio dele várias vezes na aula e não conseguia. Do A até o B, ela tá rindo aqui de mim, 750, tá? E do A até o C vai ser... Você é maluco, é? Tá rindo lá no... Eu nem falava nada na aula, qual é que é? Fica tímido. Devia... Não, mas agora eu fiquei pensando, né? Já pensou que legal seria na aula presencial, se o cara tá conversando, pá, desliga, fica só assim mexendo a boca. Não, com o áudio desligado. Bom, mas aqui então, ó, a distância do ponto A até o C vai ser aqui, ó, 620 mais o Y, ó, porque até a beira da água aqui, ó, é 620 metros. E esse pedacinho aqui, ó, é o Y. E tá perguntando lá daquela ilha lá, do náufrago, né, até o ponto A, qual é a distância. Então eu vou ter que descobrir o Y e depois somar mais 620, que vai dar essa medida aqui, ó. Então, como é que eu vou começar isso aqui? Eu vou começar pela tangente, tá? Porque a tangente é o cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é 750, tá? Então, tangente de 60 graus vai ser x dividido por 750. O Taô já até se tapou ali, tá com frio, né? X dividido por 750. Tangente de 60 tá aqui, ó. 1,732. Tá? Vai ser igual a x dividido por 750. Tá? Porque primeiro eu vou encontrar o x. Tá? Então, o 750 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Ó. 1,762 vezes 750. Ou seja, o x vai ser 1.299. Tá? É essa medida aqui. Ó. E a medida da beira da praia até a ilha é o Y. Tá? Então, eu descobri o X primeiro, e agora eu tenho que descobrir a medida do A, do P até o C, ó, que é o Y. Para mim descobrir o Y, eu vou fazer X, que é a medida total aqui, menos o 620 aqui, ó, esse pedacinho. Ó. X é toda essa medida, o Y é da beira da praia até a ilha, e essa medida daqui, da beira da praia até o ponto A é 620, ó. Então, para mim descobrir o Y, eu vou fazer X menos 620. Ó, 1.299, que foi o que eu encontrei ali, menos 620, ó. Então, a medida deu 679, ó. Lá da beira da praia, ali onde está a Laíse, até a ilha, vai ser, então, de 679 metros. Tá, senhor, deixa eu ver se eu entendi que eu vi uma coisa nesses cálculos. Tem que adivinhar qual desses dados é para calcular? Não. Agora tu sabe que distância tu tá da ilha? Não. Vocês querem um tempinho para tentar fazer esse aí? Não. Vocês? Será que vocês não fizeram nenhum? 2000 anos depois. Então aqui, ó. Aqui também eu vou usar a tangente, né? Porque a gente tem o cateto oposto, que é o que tu quer calcular, e
o cateto adjacente é a distância que está do lado aqui, que é os 200 metros, ó. Tá? E a altura ali que o topógrafo tá é 1,5. Lembra que no outro exercício era 1,70, né? A altura dele é 1,5. Então ele vai ficar tangente de 30 graus igual cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto. A minha gata tá miando aqui na volta. Ela fica enciumada que eu dou aula para vocês, ela fica miando nem uma louca aqui. Tangente de 30 graus é igual a x dividido por 200, ó, tá? Então, tangente de 30 graus é 0,573. Vamos ver agora, Helena, se eu usei todas as casas aqui. Aqui eu usei, ó. Você é burro, cara, que loucura. O 200 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, ó. O x vai ser igual a 115,46. Essa é a medida do x, ó. Essa medida aqui, ó. Tá? Mas está perguntando qual é a altura total ali do edifício. Né? Então eu tenho que considerar mais a altura da pessoa que tá fazendo a medida ali, que é 1,5 m, né? Baixinho, né? Então 115,46 mais 1,5. O que tu quer? Vem cá. X mais 1,5. Ó. Então, o X é 115,46. Vou pegar aqui. Olha aqui, ó. Assistir aula com vocês aqui, ó. Ela não tá aparecendo ali. 115,46 mais o X ali, que é 1,5 m, mais 1,5, ó. Então, a altura vai dar 116,96. Olha as crianças aí, ó. Ela não tá aparecendo. Ela fica da cor do fundo. Então a altura do edifício é 116,96. Eu acho engraçado o seguinte: eu faço as lives, aquelas com o mestre dos magos lá na quarta-feira, e faço de sábado, ela se desaparece. Mas o dia que eu vou dar aula para vocês, ela fica enlouquecida na volta, eu não sei porquê. Dia de aula, ela quer participar. E daí? Quem perguntou? 7, então. 2 ruas de uma cidade mineira se encontra-se um ponto P. Ponto P está aqui embaixo, ó, formando um ângulo de 30 graus. Na rua Rita, a rua está lá em cima, ó, existe um posto de gasolina G, que está distante 2.400 metros. Ó. Então, do G até o ponto P aqui é de 2.400 metros. Tá? E, conforme mostra a ilustração abaixo, sabendo que o cosseno de 30 é 0,86, aí deu o seno, deu a tangente, a distância D em metros do posto G até a rua Reila está lá embaixo, ó, é de aproximadamente igual a, e aqui deu as opções, ó. Então quer saber essa medida aqui, ó, é o D. Tá? Quer saber essa distância da rua aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ó. Tá? O que representa o D aqui nesse triângulo? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Cateto oposto. Cateto oposto, né? Está oposto ao ângulo do 30 graus, ó. Tá? E eu tenho a hipotenusa, ó, que é sempre a distância maior, ó. A colega ali perguntou, mas aqui também não está do lado do ângulo, tá? Só que é a maior distância e ela está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Aqui é 90 graus, está oposta. Então, essa aqui é a hipotenusa, com certeza, tá? E aí, eu posso usar, por exemplo, a tangente nesse caso aí? Não. Não, né? Não posso usar a tangente, por quê? Não interessa pra você, palhaço. Porque não tem o cateto adjacente. Porque eu não tenho cateto adjacente, tá? Então sobra a opção aí que eu poderia usar o seno ou o cosseno, né? Porque a gente tem hipotenusa. Mas aí por que eu vou usar, por exemplo, o cosseno, né? Porque eu quero descobrir o cateto oposto, não o cateto adjacente. Se tivesse perguntando essa distância aqui, eu usaria cosseno. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Mas eu quero descobrir o seno. Então, vou usar o seno vou usar o D aqui porque é o cateto oposto. Tá? Então, seno do ângulo, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Seno de 30 graus, então, vai ser D dividido por 2.400. Tá? Seno de 30 graus, aí é só olhar aqui, ó, dei as opções para vocês. Cosseno, seno de 30 é
0,5. 0,5 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? O 2.400 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Então, 0,5 vezes 2.400. Tá? 0,5 é a mesma coisa que 50%, a metade. Metade de 2.400 é 1.200. Tá? Então, a distância do ponto G aqui da Rua Rita até a Rua Reila, 1.200 metros. Então, a opção ali, a que teria que marcar ali era a opção letra A. Acertou, miserável. E eu, inclusive, coloquei essa lista aí com as respostas para vocês conferirem, né? Por isso que era bom vocês terem tentado fazer, né? Que aí conferia com a resposta ali. Você acertou miserável. Acertou, miserável. Tava certo, né? Se não acertou, porque não tava, né? Óbvio, né? Eu vou me abster de comentar. Gustavo encostou uma escada numa parede de sua casa aí, ó, Gustavo. De tal modo que o topo da escada ficou a uma altura de 3 metros em relação ao chão. Ó, que tá a altura, 3 metros. Tá? Considerando que a escada forma um ângulo de 30 graus, ó, o ângulo de 30 graus com a parede, não é com o chão. Se tivesse dito com o chão, aí o 30 graus seria aqui embaixo, né? Mas não está dizendo que a escada está fazendo o ângulo de 30 graus com a parede. Então aqui, tá? Tá perguntando então aqui qual é a medida da escada, né? Então quer saber aqui o valor do x, ó, tá? Então se quer saber o x, o que está querendo saber aí? Qual é a medida no triângulo retângulo que quer saber? Não sei! A hipotenusa. A hipotenusa. Tá? Por que é a hipotenusa? Porque é a medida que está oposta aqui ao ângulo de 90 graus. Aqui onde tem esse quadradinho com ponto no meio, é sempre o 90 graus o ângulo reto. Ó. Tá? Então está oposto ao ângulo de 90 graus, isso aqui é a hipotenusa. Tá? Então, se eu quero saber a hipotenusa, eu posso usar seno ou cosseno. E aí, qual das duas eu vou usar? Não sei! Cosseno, né? Por que é o cosseno? Porque tem o cateto adjacente. Porque eu tenho o cateto adjacente, aqui é os 30 graus aqui que está do lado do ângulo. Ó, tá? Se eu tivesse o cateto oposto, essa medida aqui, se eu tivesse esse valor aqui, eu usaria o seno, tá? Porque aí o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Mas como eu tenho o cateto adjacente, eu vou usar cosseno. Cosseno de 30 graus vai ser igual cateto adjacente, que é os 3, dividido pela hipotenusa, que é o x. Cosseno de 30 graus, ó, foi dado aqui. Lembra que eu falei para vocês que tem casos que vai dar em decimal e outros casos que vai dar em fração, tá? E aqui, além disso, ó, tá dizendo assim, ó, use para raiz de 3, raiz quadrada de 3, aproximadamente aqui 1,73, né? Porque, na verdade, tem mais casos depois da vírgula, tá? Mas aí tá dizendo para usar 1,73. Por que eu estou dando raiz de 3 aqui? Porque tanto o cosseno quanto a tangente tem raiz de 3, ó. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então vai ficar assim, ó. Cosseno de 30 graus, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Ó, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2 igual a 3 sobre x, ó. Tá? Então, eu quero descobrir o x, né? Vou fazer uma multiplicaçãozinha invertida ali, ó. X passa para lá multiplicando, raiz de 3 vezes x é igual a 2 vezes 3, ó. 2 vezes 3, x vezes raiz de 3. Tá? Raiz de 3, x é igual a 6. Raiz de 3 a gente já viu que é 1,73, né? Ó, no lugar do raiz de 3 eu vou colocar 1,73. 1,73 está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo, ó. 6 dividido por 1,73. Ou seja, x é igual a 3,468. Ó. Aqui, vou ter que arredondar, né, para duas casas depois da vírgula. A terceira casa é maior do que 5, aumenta 1. Ó. Mais 1 aqui, então vai ficar 3,47. Então, a medida da escada é 3,47 metros de comprimento. Querem tentar fazer essa aí? Ó? Essa aí é fácil. Essa aí é direto, que nem essa anterior aí. Quem não fez ainda. Professor, essa aí já não tava em um dos exercícios que tu fazia? Parecido, Cláudio, parecido. É isso que eu ia te perguntar. 2000 anos depois. Então,
Aqui, ó, tá dizendo que o avião tá levantando o voo, né? Ele percorreu essa distância aqui de 4.000 metros, ó. Quer saber quando ele estiver nesse ponto aqui, qual é que é a altura que ele vai estar do chão. Lembro que teve até um que eu fiz que tinha uma torre, né? E se corre o risco dele bater na torre ou não, né? Então, esse tipo de cálculo aí é bem útil, né? Na aviação, né? E aqui tá dizendo que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, com o chão, né? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu já sei que eu tenho hipotenusa, que é a distância maior e que está oposta ao ângulo de 90 graus. Ó. Então, foi dada a hipotenusa. Se foi dada a hipotenusa, eu tenho que olhar as fórmulas. Né? Eu posso usar tanto o seno quanto o cosseno. Nesse caso aqui, é o caso de usar o seno, né? Porque eu quero descobrir o cateto oposto e não o cateto adjacente. Eu não quero descobrir essa distância aqui, ó. Eu quero descobrir o cateto oposto, que é a altura, tá? Que é o x. Então, o seno do ângulo ali vai ser cateto oposto pela hipotenusa, vai ser o x dividido pelos 4.000, que é a hipotenusa. Seno de 30 graus também foi dado ali a 0,5. 4.000 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Tá? 0,5 vezes 4.000. 0,5 já falei para vocês é a metade, 50%. 50% de 4.000 é 2.000. Ou seja, a altura que ele vai estar do chão, quando ele tiver percorrido os 4.000 metros, é de 2.000 metros. Acertou, miserável, não acertou? Eu acertei. Não era tantos, ó, já estamos no 10º. É que agora a gente tá só corrigindo na hora de fazer duas Eu estou sentindo uma treta! Sim. O 10º aí, ó. Tá querendo saber, eu não vou ler aqui todo o texto, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui, ó. Tem o teleférico, né, que é essa máquina aqui, né, esse transportador aqui, que sai dessa torre até o topo do morro lá. Ele vai percorrer essa distância aqui, ó. Tá? Essa distância aqui vai ser hipotenusa, tá? E ele forma um ângulo de 30 graus com a linha horizontal, aqui, ó. 30 graus, tá? E aí quer saber qual é a distância percorrida pelo teleférico do ponto do embarque, esse ponto aqui, até o ponto do topo da montanha. Tá? E aí foi dada a medida da altura da montanha total, que é de 200 metros, e a altura da torre. Por aqui, eu tenho como descobrir qual é o valor do cateto oposto, ó, porque eu vou ter essa medida total aqui e eu vou ter a medida da torre. Ó. Eu fazendo a medida total aqui menos a medida da torre, eu vou ter essa distância aqui. Ó. Tá? Então, por aqui eu vou calcular o valor da hipotenusa. Então, primeiro tu descobre o cateto oposto, que é essa medida aqui, 200 menos o 5. E depois, usando o seno, o cosseno, a tangente, tu vai descobrir essa medida aqui, ó. Minutinhos para fazer. Olha, vamos ver aqui então. Primeira coisa que tem que fazer é subtrair a distância total, né, lá do ponto mais alto até o solo, que é os 200 menos os 5 metros aqui. Então, 200 menos 5 vai dar 195 metros. Então, primeiro, eu encontrei essa medida aqui, ó. Tá? 195 metros. Aí eu vou usar o seno, né? Porque eu quero calcular a hipotenusa e eu vou ter o valor do cateto oposto, que vai ser o y aqui, ó. Que agora eu descobri que é 195. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 é 0,5. Tá? O cateto oposto é 195, a hipotenusa é x. Vou trocar de lugar ali, né? O 0,5 vai multiplicar o x. Isolando o x, o 0,5 vai passar dividindo.
0,5 dividido por 195. Deixa eu até conferir o que vocês fizeram aí. Eu não... Eu não te dei a resposta errada, eu tava olhando a 11, não a 10. 390 deu, então, a medida da hipotenusa. Essa medida aqui, ó. Tá? Então, é a medida que o teleférico ali percorreu, né, lá da torre até o topo da montanha. Então, a opção era a letra C, né? Até que horas é a aula? Não sei. Até, na verdade, ela está programada até 10h30, né? Até acabar. Exatamente, Kleber, até acabar. Ó, e a 11? A 11 é fácil, ó. A 11 é direitinho ali. 3 minutos para fazer. Tô aqui, meu. Vamos lá então, né? A Júlia levantou a mão aí. Vamos corrigir, né? Isso aí era rapidinho, né? Ó, quero saber a altura do prédio, que é o X, né? Eu tenho a distância lá do ponto onde está sendo feita a medida até o prédio, que é de 45 metros. Então, eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, né? Então, nesse caso aí, eu vou usar o quê? Ah, tô cansado, velho. Tangente. Tangente. Né? Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Tangente de 28 graus, que é o ângulo. Cateto oposto é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 45. Tangente de 28 é 0,53, ó, foi dado ali, ó, no enunciado. Ó. Ah, então, eu vou passar o 46 que está dividindo para o outro lado multiplicando. X vai ser igual a 0,53 vezes 45. X vai ser igual, então, a 23,85 metros, que é a altura do prédio. Acertou, miserável. Ah, miserável. Esse aqui no papelzinho aqui, ó. Vai ter bastante voz de pato nessa edição, hein? Você é maluco, é? E a 12, ó, letra B, né? Que era a opção correta, né? E a 12 e última, olha aí, Kleber, já acabamos, hein? Ó. 12 e última. Uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio. É a distância dela aqui, ó. Aí já deu a raiz de 3 aqui, 1,73, ó. A distância dela para o prédio, parecido com outros que a gente já fez, né? E o aparelho que ele está medindo, ó, a altura do aparelho aqui é de 1,60, ó. Tá? Então, primeiro vocês têm que calcular, vamos chamar de x aqui, essa medida, e depois somar mais 1,6, vai ser a altura total do prédio. Ó. Tempinho pra fazer. Vamos calcular, então, a altura do prédio. Ó, começar pelo x aí, né? X a gente vai chamar essa distância aqui, ó. Essa medida lá da parte mais alta do prédio até essa linha horizontal aqui, ó. Esse aqui vai ser o x, tá? Essa distância... 80 raiz de 3. Onde é que eu tirei aquele 80 raiz de 3? Você é burro, cara, que loucura. Esse aqui não tem, tá? Esse 200 aqui, ó. Esse aqui eu peguei do outro exercício, acabei copiando e colando, não tem. Errou! Aqui, ó, 80 raiz de 3 aqui, tá? Então, aqui vocês esqueçam esse 200 aqui, ó. Vou arrumar agora, porque senão eu vou perder um tempão ali para cortar, tá? Então, aqui, ó, tangente de 30 graus é 0,5773. O x é o cateto oposto e o cateto adjacente aqui é 80 raiz de 3, é o que está aqui embaixo, ó. Tá? Aí eu vou passar o 80 raiz de 3 multiplicando para o outro lado. Vai ficar 0,5773 vezes 80 raiz de 3. Aí aqui, ó, aqui dá para fazer 80 vezes o 73 antes, ou dá para fazer aqui, 80 vezes 0,5773. Tanto faz, tá? Eu acabei fazendo primeiro ali 80 vezes 0,5773, que deu 46,184. Vezes o raiz de 3. O raiz de 3, a gente sabe aqui que é 1,73. Então, 46,184 vezes 1,73
vai dar 79.898, tá? Eu quero deixar 2 casas depois da vírgula. A terceira aqui em azul é maior do que 5, aumenta uma unidade aqui, ó. 9 mais 1 vai dar 10, vai sobrar 1, vai vir para cá, ó. Então fica 79,9, tá? Passou de 5 aqui a terceira, aumenta aqui mais 1, 1 mais 9, 10, vai sobrar 1, 1 mais 8, 9. Aqui, se colocar o zero, não tem problema, tá? Se colocar 79,90, é a mesma coisa, não vai mudar em nada, tá? Mas aí eu tenho que somar mais 1,6, porque esse x aqui em verde que a gente descobriu é essa medida aqui, ó. Tá? A gente tem que somar mais 1,6 porque é a altura onde está a visão do aparelho ali, do teodolito, tá? Então, x mais 1,6, 79,9 mais 1,6. Então, a altura do prédio é 81,5 metros, que era a opção letra B. E aí? Eu fiz diferente, mas deu o mesmo resultado. O que tu fez diferente? Provavelmente tu fez aqui vezes um. Eu fiz a raiz ali do... Não tem problema. cálculo de 83. Não tem A conta problema. ficou totalmente diferente, mas deu o mesmo resultado. Não tem problema, é a mesma coisa, porque aqui, por que acontece? Tudo tá multiplicando, então não importa a ordem que tu vai multiplicar. Então, se não tem mais perguntas, ficamos por aí. E até a próxima aula. Bons estudos, boa semana.